Livro de Números, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. Contexto da palavra: expulsão dos impuros. O contexto da palavra é expulsão dos impuros. Versículo 1. O Pai Eterno falou a Moisés. Versículo 2. Ordena os filhos de Israel que expulse do acampamento os leprosos, os que têm gonorreia e os que se contaminaram com cadáveres. Se contaminarem com cadáver aqui é pessoas que morreram e eles colocou a mão naquele defunto. Então eu estava contaminado pela lei do Eterno. Por isso que eles não podiam entrar na congregação. O versículo 3. Homem ou mulher serão todos expulso do acampamento, para que não fique contaminado. O acampamento no meio do qual eu moro. Aqui está falando que o Eterno mandou expulsar todos os leprosos, porque ele habita no meio do acampamento. Versículo 4. Os filhos de Israel fizeram isso. Expulsaram do acampamento os israelitas e fizeram como o Pai Eterno havia ordenado a Moisés. Contexto da palavra: prejudicar o próximo é ofender ao Eterno. Versículo 5. O Pai Eterno falou a Moisés. Versículo 6. Diga aos filhos de Israel que quando um homem ou mulher comete um pecado que prejudica o próximo, ofendendo assim ao Pai Eterno, tal pessoa é culpada. É verdade mesmo, isso aí é verdade. O capítulo 7, o versículo 7. Confessará o seu pecado e restituirá a quem for prejudicado 20% além do prejuízo causado. Versículo 8. Contudo, se o homem prejudicado não tem parente, ele não tem assim parente nenhum, para o qual se possa fazer a restituição. Essa será feita ao Pai Eterno através do sacerdote, além do cordeiro com que o sacerdote fará o rito da expiação pela culpa. Versículo 9. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem será levado ao sacerdote, e ele pertencerá. Versículo 10. As coisas que uma pessoa consagrar serão dele. Aquilo que alguém der ao sacerdote, o sacerdote pertencerá. Contexto da palavra: o direito de se defender. Versículo 11. O Pai Eterno falou a Moisés. Versículo 12. Diga aos filhos de Israel: se alguém supõe que a sua mulher se desviou e se tornou infiel, versículo 13, e que outro homem teve relações sexual com ela, tornando assim impura em segredo, pois não havia testemunha e nem foi surpreendida em flagrante. Versículo 14.
Se o marido suspeitar e tiver ciúmes, esteja a mulher contaminada ou não. Versículo 15. Ele deverá lá levar a sua mulher ao sacerdote e levará uma oferta de 4,5 kg de farinha de cevada, sem misturar azeite ou incenso, pois é uma oferta de ciúme, para denunciar uma culpa. Todo homem tem ciúme mesmo. Versículo 16. O sacerdote se aproximará e colocará a mulher diante do Pai Eterno. Versículo 17. Depois pegará a água santa numa vasilha de barro e jogará a pó do chão do santuário na água. Versículo 18. Colocará a mulher diante do Pai Eterno, soltará os cabelos dela e ela colocará as mãos na oferta pelo ciúme, enquanto o sacerdote ficará segurando a água amarga da maldição. Versículo 19. Em seguida o sacerdote dirá, fazendo a mulher jurar: se você não dormiu com estranho e não se contaminou enquanto estava sob o domínio do seu marido, que esta água amarga da maldição não faça mal a você, mulher. Versículo 20. Mas se você, mulher, enganou seu marido enquanto estava sob o domínio dele e se contaminou deitando-se com outro homem, versículo 21, e o sacerdote dirá, fazendo que a mulher preste juramento, que o Pai Eterno entregou você à maldição. Ele entregou a mulher à maldição. Entre os seus, fazendo com que o seu seco fique murcho, o seu ventre inchado. Está falando que o seco dela vai ficar murcho e o ventre dela vai ficar inchado. Versículo 22. Que esta água da maldição entre nas suas estranhas para inchar seu ventre e murchar os seus secos. E a mulher responderá: Amém, Amém. Versículo 23. Depois o sacerdote escreverá essa maldição num documento e lavará na água amarga. Versículo 24. Em seguida fará a mulher beber a água amarga da maldição, de modo que a água da maldição entra na mulher. Versículo 25. Em seguida o sacerdote pegará das mãos da mulher a oferta pelo ciúme, apresentará diante do Pai Eterno e colocará sobre o altar. Versículo 26. Pegará um punhado da oferta pelo ciúme e queimará sobre o altar, como memorial. Em seguida fará a mulher beber a água da maldição. Versículo 27. Se ela se contaminou e foi infiel, o seu marido, logo que a água amarga da maldição entrar nela, seu ventre ficará inchado, o seu seco murchará, e a mulher ficará maldita entre os seus. Versículo 28. Se a mulher não se contaminou e se estiver pura, não sofrerá dano, poderá conceber e dar à luz filho. Versículo 29.
Esse é um ritual para o caso de ciúme, quando uma mulher se desvia e se torna impura, enquanto está sob o poder do marido, versículo 30. Ou no caso em que um homem fica com ciúme de sua mulher, o marido levará a mulher diante do Pai Eterno e o sacerdote fará esse ritual com ela. Versículo 31 para terminar. O marido estará livre de culpa, mas a mulher receberá a punição da própria culpa. Este foi o livro de Números, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia, edição pastoral. Eu vou ler agora o significado do capítulo 5 de Números, do versículo 1 e o versículo 4. A medida avisava a proteger o acampamento. Mais tarde tornou-se uma regra social que incluía os pobres e doentes do convívio social. Sobre isso, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 e versículo 45, está escrito assim, o contexto da palavra, a cura de um leproso, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando ele, e pondo-se de joelho diante dele, e dizia, se quer, bem pode me limpar. Versículo 41. E o Yahshua, o Salvador, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse ele, quero ser limpo. Versículo 42. Tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Versículo 43. E divertindo-se severamente, logo despediu. Versículo 44. E disse ele, olha, não diga nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para ele servir de testemunho. Versículo 45. Mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e divulgar o que acontecerá. De sorte que o Yahshua, o nosso Salvador, já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugar deserto. De todas as partes ia ter com ele. O capítulo 5 de Número, versículo 10, diz assim no significado: qualquer prejuízo causado ao próximo é ofensa contra o próprio Criador do céu e da terra. Ambos devem ser reparados. No versículo 8, supõe que o prejudicado tem morrido. O versículo 11 e o versículo 31 do capítulo 5 de Número
O contexto, o comentário diz assim: embora respirando mentalidade machista, o texto prevê o seu modo um meio para a mulher se defender contra a suspeita do marido. Numa sociedade governada pela justiça, todos têm direito de defender a própria honra, dignidade. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, do versículo 11, e o do versículo 1, do capítulo 8 do Evangelho de São João, do versículo 1, versículo 11. Diz assim o contexto da palavra: a mulher adultera. Versículo 1. Pois o Iaucho, nosso Salvador, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. Pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado se ensinava. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram ele uma mulher apanhado em auto de adultério. O versículo 4. E pondo-o no meio, disseram ele: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois que dizeis? É uma pergunta. Versículo 6. Isto dizia eles, tentando para que se tivessem de que acusar. Mas o Iaucho, nosso Salvador, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. Como insistissem, perguntando ele, e direitou-se e disse ele: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra esta mulher. Versículo 8. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 9. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelo mais velho, até ao último, que é o mais novo. E ficou só o Iaucho, o nosso Salvador, e a mulher que estava no meio. Versículo 10. Indiretando-se o Salvador, o Cordeiro do Eterno, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Uma pergunta. Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela diz: ninguém não, o Pai Eterno, o nosso Salvador. Disse o Salvador: nem eu também te condeno. Vai-te e não pequei mais. Este foi o livro de Números, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. Para terminar. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da lei. Que o Pai Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do seu Filho Iaucho, que é o Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo.
Até o próximo vídeo, se ele quiser, se for da vontade dele. Uma boa noite para todos.